Boa noite, galerinha! Tudo bem? Bom, como combinei com vocês na live, hoje nós vamos fazer algumas questões do Enem 2019 das provas de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, tá? Sempre fazendo assim, nos vídeos gravados a gente foca mais nas questões mais teóricas, e no vídeo ao vivo a gente faz aí um debate, né, mais profundo, como a gente fez sobre o século XX, como a gente vai fazer sobre o mundo multipolar, né, dos anos 90 para cá, para o mundo de hoje. Então vamos fazer assim, que a gente caminha bem, e a gente vai estar fazendo exercícios, né, e a gente vai estar pensando aí as provinhas de vestibular, tá bom? Então vamos lá. Trouxe aqui o Enem 2019, prova azul para vocês, tá? Vocês conseguem achar a prova lá no site do INEP. Hoje nós vamos fazer aqui 10 questõezinhas, tá? No nosso vídeo aqui gravado de toda quinta às 10 da manhã. Toda quinta às 10 da manhã sai o vídeo de Ciências Humanas e Suas Tecnologias. E toda quarta, também às 10 da manhã, sai o vídeo de língua portuguesa ou códigos de linguagens e suas tecnologias. Beleza? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para que a gente possa ver aqui melhor. Opa! Por que eu não consigo aumentar aqui? Ah, tá aqui. Pegar aqui a lupinha para a gente poder ver aqui. Tá? Então vamos ver a questão 46. Questão 46 diz o seguinte: a pegada ecológica gigante que estamos a deixar no planeta está a transformá-lo de tal forma que os especialistas consideram que já entramos numa nova época geológica, o Antropoceno, ou seja, na idade que o homem aí está transformando o planeta. E muitos defendem que se não travarmos a crise ambiental, mais rapidamente transformaremos a Terra em Vênus do que iremos a Marte. A expressão antropoceno é atribuída ao químico e prêmio Nobel Paul Crutzen, que a propôs durante uma conferência em 2000, ao mesmo tempo que anunciou o fim do Holoceno, a época geológica em que os seres humanos se encontram há cerca de 12 mil anos, segundo a União Internacional das Ciências Geológicas, tá? A entidade que define as unidades de tempo geológicos. Tá? Então vamos lá. A concepção apresentada, considerada a existência de uma nova época geológica concebida a partir da capacidade da influência humana nos processos de. Bom, nos processos. Então, a concepção apresentada considera a existência de uma nova época geológica concebida a partir da capacidade de influência humana nos processos, né? Bom, gente, aqui a gente tem processos exógenos, né? O que são processos exógenos? São processos, né, de fora, né, para dentro. O que são processos? Normalmente, quando o fator humano ele influencia o meio ambiente, a gente chama isso de processos exógenos, né, de fora para dentro. Não é a própria natureza se modificando, ou seja, é um fator externo que acelera essa modificação. Por isso, né, que a gente teria aí, segundo, né, a Associação ali internacional, União Internacional das Ciências Geológicas, né, o início de uma nova era na qual o homem mudaria a Terra em tamanha quantidade, em tamanha efetividade, perdão, né, que aceleraria essas mudanças e, na verdade, a gente mudaria tanto o planeta que o planeta viraria Vênus e a gente não teria como colonizar a Marte ainda. Tá? Essa preocupação ambiental é uma típica preocupação do século XX, sobretudo a partir dos anos 70, como eu falei para vocês na última live. Tá? Então, vamos lá, gente. Questão 47, também é uma questão aí da geografia mais física, né? Nós temos aqui um satélite, nós temos aqui uma floresta, nós temos a atmosfera, o Sol, a energia solar incidente, tá? Então vamos lá, vamos ver o que a questão pede em si. A geração de imagens por meio da tecnologia ilustrada depende da variação do, né? Vamos ver aqui. Vou voltar ali para o nosso gráfico, né?
infográfico. Então nós temos aqui ó, a atmosfera, o satélite, tá? Nós temos aqui ó, a emissão de luz aqui por conta do Sol, né? Aí nós temos uma volta ó, da luz para o satélite, tá vendo? Nós temos aqui ó, o Sol emitindo ó, calor aqui para a rodovia, voltando para o satélite. Ó, a gente tem o Sol aqui vindo para o rio, para a paisagem, e voltando para o satélite. A gente tem o Sol mandando energia para a floresta e voltando para o satélite. Né? Então, esse retorno tá, da energia, né, quando ele bate nesses seres aí, nesses corpos físicos, né? Então, nós temos aqui ó, um albedo dos corpos físicos. O que é um albedo? Né? É um retorno dessa energia para os corpos físicos. Vamos fazer uma pesquisa aqui? Quando a gente fica em dúvida, né, de alguma coisa, o que a gente faz aqui? A gente vem aqui, vai lá no nosso pai Google, ó, né, e vamos fazer aqui uma pesquisa para ver o significado da palavra. Então, ó, albedo. Ó, significado. Ó, razão entre a quantidade de luz que é difundida ou refletida por uma superfície e a quantidade de luz. Opa, só um minutinho aqui, que eu estou aqui em cima do negócio. Ó, e a quantidade de luz incidente sobre a mesma, tá? Ó, embaixo aqui na astronomia, isso aqui é uma visão da ótica, né? Da física. Na astronomia, a razão entre a quantidade de luz difundida pela atmosfera ou superfície de um corpo celeste, por exemplo, um planeta, e a quantidade de luz incidente sobre o mesmo. Viu? Aquilo que eu expliquei para vocês. Então, isso aí é o significado da palavra albedo, né? Olha que interessante, né? Uma questão que a gente tem aí que remete à física, né? E também à geografia, na prova de ciências humanas e suas tecnologias. Só reafirmando a vocês aquilo que eu já falei para vocês aqui, né? Essa questão da intertextualidade, que está, interdisciplinaridade, perdão, né? Que está presente em todas as provas do Enem. Então, a prova de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, de Geografia, conversa com a prova de Física, né? Com a ótica, conversa com a astronomia, conversa com a geografia, conversa com a história. Então, você tem essa interdisciplinaridade, que é uma característica do Enem. Por isso que é importante sempre, né, a gente fazer algumas aulas aqui para que nós façamos questões. Belezinha? Então vamos lá? Posso ir para a próxima? Para a terceira aqui. A terceira questão 48. Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Então vamos lá. Ó, dizem que Humboldt, quem foi Humboldt? Um grande geógrafo, né? Lá do século XIX, tá? Naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos, sentados sobre um saco de ouro, referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou nosso papel de exportadores de natureza no que seria o mundo depois da colonização ibérica. Enxergou-nos, como território condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. Né? Até hoje, gente, há uma profunda, né, digamos assim, um entendimento no que a gente vai chamar de Divisão Internacional do Trabalho, tá? A DIT, tanto a DIT do século XIX como a DIT contemporânea, de que os países da América, né, sobretudo os da América Latina, esses países que foram colônias de exploração, que esses países têm a vocação, né, de exportar, eu gostei desse termo aqui, ó, que ele coloca aqui, ó, exportadores de natureza, tá, para os europeus, sobretudo a partir dos dois colonialismos, né, do colonialismo do século XV e XVI, essas aulas eu já trouxe aqui para vocês, estão aqui no canal, tá, e a partir também da segunda fase do colonialismo, que é o neocolonialismo, a partir do imperialismo do século XIX e XX. Então, esses países da América Latina, inclusive o Brasil, ele teria uma vocação, né, para exportar a natureza para os setores agrários, exportadores, né? Então, esse tema voltou recentemente com as commodities, né? Sobretudo a partir do governo Lula, e mais recentemente, né, com os setores do agronegócio causando transtornos ambientais no Brasil de hoje, sobretudo no Pantanal e nas regiões da Amazônia. Tá? Então vamos lá.
A relação entre o ser humano e a natureza, ó, mais uma questão aí entre o ser humano e a natureza. Lembrando a vocês que a primeira questão, né, aquela primeira questão também falava da relação entre o ser humano, os fatores exógenos, né, e a natureza. Então, as três primeiras questões aí da prova do Enem de Ciências Humanas e Tecnologia são de geografia, né? Então vamos lá. A relação entre o ser humano e a natureza, ressaltada no texto, refletia a permanência da seguinte corrente filosófica. Qual é a corrente filosófica, né, que reflete a relação entre o ser humano e a natureza? Aí a questão, ó, saiu da geografia e já veio para a filosofia, tá? Bom, qual é a corrente, né, que faz, né, essa relação entre o ser humano e a natureza? Tá? É o racionalismo cartesiano, sobretudo o racionalismo cartesiano do século XVII, né? Que a gente está justamente ligando aqui, né, o racionalismo, né, cartesiano com aqui a questão das explorações, né, e a suposta vocação da América Latina, né, para ser exportadora de mão de natureza, tá? Então, o racionalismo cartesiano, eu já dei essa aula para vocês também, ele fala muito de quê? Né? De que a natureza, na verdade, ela é uma equação matemática, né? Os números estão ali, a gente pode, através do racionalismo, dar lógica ao mundo, tá? E, na verdade, o próprio Descartes fala, né, que o Deus é uma espécie de matemático, né? Então, beleza, galera. Vamos lá. 49. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e seus recursos naturais, ó, mais uma questão de meio ambiente, hein? Renováveis, o IBAMA, está investigando o extermínio de abelhas por intoxicação por agrotóxicos em colmeias de São Paulo e Minas Gerais. Os estudos com inseticidas do tipo neonicotinoides devem estar concluídos no primeiro semestre de 2015. Trata-se de um problema de escala mundial, presente inclusive em países do chamado Primeiro Mundo, e que traz como consequência grave ameaça aos seres vivos do planeta, inclusive ao homem, né? Então a gente tem aqui a questão dos agrotóxicos, dos pesticidas, né, que são questões aí sempre abordadas. Interessante, né? Uma questão do Enem de 2019, lembrando que foi o primeiro Enem do governo Bolsonaro, e falando de questões ambientais. Não sei se em 2020 essas questões ambientais vão estar tanto assim não, né? Porque por conta do governo ter apanhado, né, no último ano, aí nos últimos anos, da metade do ano passado para cá, né? A gente tem apanhado bastante em questões ambientais, não só aqui dentro do Brasil, mas do mundo inteiro, críticas dos países europeus, né? Enfim. Bom, qual a solução para o problema qual a solução para o problema apresentado garante a produtividade da agricultura moderna? Então, qual a solução que vai garantir, tá, a produtividade? É o que a gente vai chamar de utilização da técnica de controle biológico, né? Então você tem uma técnica dentro da biologia, né, que você pode fazer esses controles biológicos e continuar usando os agrotóxicos e entendendo, né, como a natureza ela funciona de maneira integrada, né? Então o que pode fazer mal para as abelhas também pode fazer mal para nós, seres humanos. Belezinha? Então vamos para a próxima aqui. Próxima questão, questão 50. Então, até agora, todas as questões falando sobre o meio ambiente. Essa aqui vai falar mais de filosofia, até porque ó, a gente já tem aqui, ó, é um texto do Jacques Derrida, um grande filósofo da pós-modernidade, tá? Um estruturalista ali, que escreveu muito nos anos 60, 70, né? É um francês, tá? Então, provavelmente, essa questão já vai nos chamar mais para a filosofia. Bom, a hospitalidade pura consiste em acolher aquele que chega antes de lhe impor condições, antes de saber e indagar o que quer que seja, ainda que seja um nome ou um documento de identidade. Mas ela também supõe que se dirija a ele, de maneira singular, chamando, portanto, e reconhecendo-lhe um nome próprio. Como você se chama? A hospitalidade consiste em fazer tudo para se dirigir ao outro, em lhe conceder até mesmo perguntar seu nome, evitando que essa pergunta se torne uma condição,
um inquérito policial, um fichamento ou um simples controle das fronteiras. É uma arte e uma poética, mas também toda uma política dependem disso. Toda uma ética se decide aí. Né? Então ele está falando de ética, ele está falando de hospitalidade, de respeito, cuidado, né, para a gente não impor algumas coisas à hospitalidade. Né? Então vamos lá. Associado ao contexto migratório, tá? A gente está discutindo ali na época de Derrida as questões da imigração. Também já falei para vocês em lives aqui, numa live que dei com o professor Paulinho. Né? A gente, em algum momento, eu vou fazer uma live aqui para discutir o tema da imigração. Tá? Então, ó, associado ao contexto migratório contemporâneo, o conceito de hospitalidade proposto pelo autor, o Derrida, né, impõe a necessidade de quê? Né? O que é o que você tem que fazer para se ter uma boa hospitalidade? Né? É aquilo que eu sempre falo para vocês. Sempre trabalho aqui essa questão com vocês. A questão da alteridade. Alteridade significa o quê? Incorporação da alteridade. Alter significa outro, idade vem de identidade. Respeito à identidade do outro, às questões do outro, a etnia do outro, a cultura do outro, a língua do outro, a religião do outro. Né? Então, segundo Derrida, tá? A hospitalidade, você receber um estrangeiro no seu país, né? Deve ser feita através da alteridade, tá? O respeito ao outro. Muito legal essa questão. Muito interessante. É uma questão também muito de interpretação. Né? É claro que tem uma densidade ali filosófica, uma discussão histórica específica do pós-colonialismo, né, do século XX, mas é uma questão que fala ali também, que você conseguiria, fazer com uma boa base interpretativa. Né? Vamos lá para a questão 51. Né? Em sentido geral e fundamental, tá? Direito é a técnica da coexistência humana. Isso é a técnica voltada para tornar possível a coexistência dos homens. Como técnica, o direito se concretiza em um conjunto de regras que, nesse caso, são leis ou normas. E tais regras têm por objeto o comportamento intersubjetivo. Isso é, o comportamento recíproco dos homens entre si. Tá? Um texto ali, dicionário de filosofia, né, que diz, que fala ali o que é o direito, né, o que é seria essa ciência jurídica, né, o que seria o direito na vida da sociedade. Tá? Então vamos lá. O sentido geral e fundamental do direito, conforme foi destacado, refere-se a regulação do convívio social. O direito, na verdade, as leis, né, os conjuntos de leis, né, os direitos que acarretam deveres, né, eles normalmente tentam regular o convívio social, o convívio entre as pessoas. Né? Lembrando a vocês, né, que essa é uma questão também de filosofia do direito, né, nesse sentido. Eu trabalhei com vocês com autores como Hobbes, lembra? Trabalhei como Rousseau, que eles, na verdade, eles interpretavam a natureza humana. Né? Por exemplo, por Hobbes, a natureza humana é ruim, é negativa, né? Porque o homem é lobo do próprio homem. Já o Rousseau acredita que é a sociedade que corrompe o homem. O homem seria bom naturalmente, a natureza humana seria positiva nesse sentido, certo? Então a gente tem aí, uma concepção de natureza humana e que o direito, na verdade, ele regularia o convívio humano, né? Tanto para Hobbes quanto para Rousseau. É claro que as saídas são diferentes. Né? Em Hobbes você tem ali o Leviatã, que vai regular a vida social, e no Rousseau a gente tem a própria sociedade, né? Uma sociedade que vai se basear no contrato social e, sobretudo, no direito da maioria, que é uma maioria quantitativa. Né? Esse direito da maioria acertaria a vivência social e o convívio entre os homens e corrigiria os males da sociedade, né? Já que os males da sociedade são a sociedade, não o homem em si, a natureza do homem. Tá? Então, beleza. Questão ali muito interessante. Também é uma questão bem interpretativa, né? Que não exigiria assim, também conhecimentos profundos, né? De filosofia, muito menos de direito. Tá? Então vamos lá. A questão 52 diz assim:
O processamento da mandioca era uma atividade já realizada pelos nativos que viviam no Brasil antes da chegada dos portugueses e africanos. Os índios, eles usavam, né, na sua culinária mandioca, né? Entretanto, ao longo do processo de colonização portuguesa, a produção de farinha foi aperfeiçoada e ampliada, tornando-se lugar comum em todo o território da colônia portuguesa, na América. Com a consolidação do comércio atlântico em suas diferentes conexões, a farinha atravessou os mares e chegou aos mercados africanos, né? Então, olha só, é uma questão que está falando ali da integração, né, desse, na verdade, esse triângulo, né, que faz ali, que nós fizemos aí, né, durante a colonização entre Europa, Brasil e África, né? Na verdade, uma conexão atlântica, né? Uma conexão atlântica que se efetiva, né, claro, com comércio, com capitalismo comercial, com o tráfico de escravos, né? E que torna o mundo cada vez mais o quê? Mundializado ou globalizado, né? Então a mandioca sai do Brasil, né, que era um hábito aqui de alimentação dos índios, e vai acabar parando na África, né? Alimentando ali os impérios africanos, os próprios africanos, né? E chega a Portugal também, né? Se a gente for ver na comida portuguesa, tem influência também. Então, você tem múltiplas influências, né? Do europeu no Brasil, do português sobre o índio, do negro sobre o português, do negro sobre o índio, tá? Então, vamos lá. Considerando a formação do espaço atlântico, tá vendo, que eu acabei de falar para vocês, do espaço atlântico, esse produto exemplifica historicamente a difusão de hábitos alimentares que eram específicos dos índios, também para a África e também para Portugal, tá? Então, essa difusão. Então, os hábitos alimentares, eles nunca mais foram o mesmo, né? Gente, a gente pode falar isso do próprio mundo de hoje, né? A gente tem comida em qualquer shopping, né, de uma grande cidade, a gente tem comida de todas as partes do mundo. Você vai ter comida japonesa, comida tailandesa, comida norte-americana, comida inglesa, comida francesa, né, comida brasileira, como lá fora também, né? Você vai ter comida brasileira, você vai em Portugal, onde você vai ter restaurantes brasileiros, você vai ter restaurante de comida africana, né? A gente aqui dentro do próprio Brasil, né, a gente tem no Rio de Janeiro restaurante de comida do norte, né, paraense, comida da Amazônia, enfim, né, a gente tem comida nordestina do Rio, a gente tem comida mineira do Rio, enfim, tá? Então, esse mundo, ele deixa de ser localizado, ele cada vez mais passa a ser globalizado nesse sentido. E já falei inúmeras vezes aqui para vocês que a globalização é um processo que ele começa no século XVI, tá? Não é um fenômeno moderno somente ligado às tecnologias. É claro que as tecnologias, elas vão diminuir o espaço-tempo, como a gente já disse aqui também, nós já falamos aqui também, tá? Belíssima questão, bem interessante. Vamos à questão 53. Diz assim: Brasil, Alemanha, Japão e Índia pedem reforma do Conselho de Segurança da ONU. Falei disso, na última live sobre Guerra Fria, como que era formado o Conselho de Segurança, quais eram os países que eram membros permanentes, quais eram os países que eram membros ali temporários, né? E falei para vocês, inclusive, que o Brasil e a Alemanha eram os membros que mais ocuparam o cargo ali de membros temporários da ONU, tá? Então, os representantes do G4, Brasil, Alemanha, Índia e Japão, reiteram, em setembro de 2018, a defesa pela ampliação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU, durante reunião em Nova York, Estados Unidos, né, onde fica a sede da ONU. Tá? Em declaração conjunta de 10 itens, os chanceleres destacaram que o órgão, no formato em que está, com apenas 5 membros permanentes e 10 rotativos, não reflete o século XXI. A reforma do Conselho de Segurança é essencial para enfrentar os desafios complexos de hoje. Como aspirantes a novos membros permanentes de um conselho reformado, os ministros reiteraram seu compromisso de trabalhar para fortalecer o funcionamento da ONU e da ordem multilateral, aquilo que eu falei para vocês. A gente saiu de uma ordem bipolar da Guerra Fria, né? E realmente, o Conselho Permanente não tem que ter aqueles 5 países que eram fundamentais à Guerra Fria, tá? O mundo agora é multipolar, né? Como eu já falei para vocês, tá? Global,
bem como seu apoio às respectivas candidaturas, afirma a declaração conjunta. Então, esses países ali, do G4, Brasil, Alemanha, Índia e Japão, reiteraram a importância, né, de entrada de novos membros permanentes, refletindo o século XXI, refletindo esse suposto aí mundo multipolar. Tá? 53, então, ela pergunta assim: os países mencionados no texto justificam sua pretensão com base na seguinte característica comum: protagonismo em escala regional. Esses países são potências, né, regionais. O Brasil é uma grande potência regional, né? O Brasil é uma grande potência na América do Sul e na América Latina, tá? Territorialmente, o Brasil, né, o território brasileiro dentro da América do Sul é maior do que todos os demais somados, né, países nossos aqui vizinhos, tá? Então, isso, não só isso, né, mas o Brasil também está sempre ali entre as 8, oitavo e décima na economia do mundo, né? Então o Brasil ele tem uma representatividade importante na região, tá? Assim como a Alemanha tem uma representatividade importante na Europa, assim como o Japão, né, tem uma representatividade importante lá no Extremo Oriente, e assim como a Índia também tem uma representatividade importante, sobretudo ali já no Oriente mais próximo, né? Na Ásia mais próxima. Eu acabei de inventar esse conceito aqui para vocês. Tá bom? O professor faz isso aí, gente, de vez em quando. Vamos lá, questão 54. Tá? Dificilmente passa-se uma noite sem que algum sitiante tenha seu celeiro ou sua pilha de cereais destruídos pelo fogo. Vários trabalhadores, não diretamente envolvidos nos ataques, pareciam apoiá-los, como se vê nesse depoimento ao The Times. Deixa queimar. Pena que não foi a casa. Podemos nos aquecer agora. Nós só queríamos algumas batatas. Há um fogo ótimo para cozinhá-las. Bom, é um livro do Eric Hobsbawm, autor também que eu já usei aqui nas minhas últimas lives. Todas as minhas últimas aulas, na verdade, eu usei o Eric Hobsbawm. Apresentei para vocês as 4 eras do Eric Hobsbawm. Né? O Eric Hobsbawm, que é um historiador fundamental para a história contemporânea. Mas vamos lá. A revolta descrita no texto, ocorrida na Inglaterra no século XIX, foi uma reação ao seguinte processo socioespacial. Lembra? Quais eram aquelas revoltas que nós temos ali no século XIX? A quebra das máquinas, né, por conta dos trabalhadores, né? Aquele contexto que nós temos da primeira Revolução Industrial. Nós temos esse contexto da primeira Revolução Industrial, tá? Que é esse contexto de mudanças, né? E você vai ter ali revoltas de trabalhadores, tá? Só que aqui a gente tem ali o universo do campo, né? Se vocês perceberem aqui, ó, vários trabalhadores, tá vendo? Ó, eles pegavam, né, e queimavam a plantação de batata, né? Enfim, processo no qual a Inglaterra ela vai passar pela sua primeira revolução industrial. Lembra que eu expliquei para vocês aqui que é o enclosure? Né? Os enclosure foram o cercamento dos campos e a expulsão dos pequenos proprietários, né? E os camponeses do campo, e eles tiveram que ir para as cidades. Então eles foram expropriados das suas terras, as terras comunais. Então esse processo é chamado aqui de expropriação das terras comunais. Então essa questão aqui, a 54, é a letra B de bola. Beleza, gente? Então vamos lá. Questão 55. Para a gente fechar aqui as nossas 10 questões de hoje. Tá? Nossa meta aqui das 10 questões de hoje, da nossa live. Tá? Vamos ter essa meta. Da nossa live não, da nossa aula gravada. Toda aula gravada a gente vai fazer pelo menos 10 questões do Enem do ano anterior. Tá? E a gente vai fechar a prova de humanas. Tá bom? Bom, questão 55. Entre os combatentes estava a mais famosa heroína da independência, nascida em Feira de Santana, filha de lavradores pobres, Maria Quitéria de Jesus. Tinha 30 anos quando a Bahia começou a pegar em armas contra os portugueses. Apesar da proibição de mulheres nos batalhões dos voluntários, decidiu se alistar às escondidas, como Joana d'Arc, né? As mulheres, quando queriam lutar, né, pertencer ao exército, à marinha, né? Enfim, elas se travestiam de homem para poder lutar, né? Cortou os cabelos, amarrou os seios, vestiu-se de homem e incorporou-se às fileiras brasileiras com o nome de Soldado Medeiros. Tá?
É interessante, né, que toda vez que a gente estuda a independência do Brasil, a gente acha que foi uma coisa assim formal, um acordo entre as elites, mas na Bahia houve, né, uma tentativa dos portugueses assegurarem, né, que a colônia, o Brasil, continuasse em Portugal. Então teve batalhas mesmo em Salvador, tá? E a Maria Quitéria, né, essa negra Maria Quitéria, tá? Ela se veste de homem, né, se traveste ali para poder lutar pela independência do Brasil. No processo de independência do Brasil, o caso mencionado é emblemático porque evidencia o quê? O que ele está evidenciando, né, gente? É, a rigidez hierárquica da estrutura social, né? E normalmente e também o preconceito, né, contra as mulheres, nesse sentido, as mulheres elas não tinham muita opção social, né? Ou elas se casavam, ficar solteira era um grande desespero, já falei isso aqui para vocês, né? Já falei também quando mencionei para vocês o próprio Policarpo Quaresma, né, do Lima Barreto, né, a questão da mulher. Tá? Eu tenho um vídeo no meu canal específico falando da questão da mulher na sociedade brasileira até mais ou menos o início, a segunda década do século XX, né, quando começam os movimentos feministas. O movimento feminista que tem duas etapas, né, os anos 20, que são os anos, né, mais ligados ao sufragismo, ao direito do voto feminino, e os anos 70, que já é uma ideia de luta pela expressão corporal, o corpo feminino sendo o corpo da mulher, né? E a mulher tendo até uma. Até não, né? Elas vão lutar de fato para terem o seu prazer legitimado, né? Porque o corpo é delas e o prazer é delas também. Então elas têm direito também ao prazer, né? E não somente mais as mulheres de vida, né? As prostitutas teriam direito ao prazer. A mulher também, né? Ela se legitima na segunda fase do feminismo como uma incorporação do seu próprio corpo, né? O corpo é meu, eu faço o que eu quero com o meu corpo, eu tenho direito a dizer sim, a dizer não, e sentir prazer também é uma das, né, metas do movimento feminista, sobretudo dos anos 60, 70, né? Sobretudo 70, né? Mais 70 e também do feminismo atual. Beleza, gente? Bom, questões muito interessantes, espero que vocês tenham gostado. É uma aula gravada mais curtinha aí, com aproximadamente 30 minutos, e que a gente vai estar fazendo exercícios. É importante todo. Gente, isso aí é uma dica que você vai pegar com vários professores, inclusive eu, né? Que sou concurseiro, né? De vez em quando a gente faz Enem também, a gente faz, né, o ERJ. Então é importante, né, que em um determinado momento nós façamos, corrijamos questões, né, para que vocês cheguem lá e saibam como essas questões caem, né? Não fique somente na teoria, né, gente? Grande abraço, professor André. Divulguem o vídeo, divulguem aqui o espaço, o canal do Aprovap, tá? Abração, gente. Boa semana para todos.